Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Quinto episódio da série Explanando os Sambas Enredos para o Carnaval de 2023. E neste vídeo eu irei falar do samba enredo do Acadêmicos do Salgueiro, que vem com o enredo autoral do seu carnavalesco, Edson Pereira, no qual ele conta uma história de partindo de um paraíso vermelho, fazendo uma analogia com a história bíblica do paraíso do Éden, onde, a partir da mordida da maçã, o homem passa a ver pecado em tudo. Um passa a julgar o outro. E os excluídos e os renegados da sociedade acabam tendo uma nova oportunidade em um novo paraíso vermelho. Bom, vamos entender melhor, ou tentar entender melhor, esse enredo do Salgueiro a partir da letra do samba enredo. Bora lá! E o samba se inicia assim: no toque sublime de amor, o profeta pintou o paraíso. O enredo do Salgueiro ele é inspirado nas falas de Joãozinho 30 nos anos 80 e anos 90. A gente tem que lembrar que Joãozinho 30 foi uma figura muito polêmica e se confrontou diversas vezes com a Igreja Católica, sempre questionando a filosofia, os pensamentos da Igreja sobre o que era e o que não era pecado. E a partir desse pensamento de Joãozinho 30 é que veio a inspiração para esse enredo do Salgueiro. Então o profeta que o samba se refere aqui é Joãozinho 30. Continuando. Intenso vermelho que tinge a emoção, tá no meu coração, Salgueiro. A vida em perfeita harmonia, a plena liberdade de viver. Mas a tentação que seduziu Adão e Eva fez o pecado florescer. Então, o enredo ele tem uma analogia com a história de Adão e Eva, com a história do paraíso do Éden da Bíblia. E aí, a diferença é que esse paraíso aqui do enredo, ele é em tons vermelhos. E a partir da sedução da serpente e da mordida da maçã, é que surge a ideia de pecado, surge a ideia de censura. E aí o samba prossegue. Quem será pecador? Quem irá apontar? Está no olhar de querer julgar. Se cada um tem um jeito, melhor conviver sem preconceito. Então, é a continuidade, ou seja, agora surge o pecado, surge o certo e errado, surge a vaidade, surge aquela coisa, de querer um ser melhor que o outro, e que, a meu ver, esse trechozinho aqui, o samba deixa muito a desejar, colocou isso de uma forma assim muito pobre. Esse melhor conviver sem preconceito, gente, parece aqueles clichês, de algumas redações que a gente escreve na escola, ou que a gente escrevia na escola. Eu achei isso aqui muito simplório. Na verdade, este samba ele é muito pouco inspirado, tanto em termos de letra, quanto em termos melódicos. E assim, ele começa já com um tom baixo e com uma melodia reta que quase se mantém no samba todo. E agora vem o refrão do meio. No meu sonho de rei, quero tempos de paz, guerra, fome e mazelas nunca mais. A minha academia anuncia, da escuridão raiou o dia. Então, no meio dessa coisa de pecado, de julgamento, o homem começou a se confrontar, um contra o outro. E, consequentemente, começaram a surgir as mazelas da humanidade, como as guerras, a fome. Eu ouvi uma entrevista do carnavalesco Edson dizendo que ele vai até dar uma alfinetada no capitalismo. Ele citou até os derretimentos das geleiras como consequência de tudo isso. E aí, a parte que fala aqui da escuridão raiou o dia, que após todo esse cenário de caos apocalíptico, vem a morte. Sendo que, após a morte, não seria o final para os renegados, os que foram renegados pela humanidade, pelas sociedades, mas sim seria a redenção deles. Mas assim, gente, essa interpretação que eu fiz, foi justamente considerando a sinopse e até a entrevista do carnavalesco. Quanto aqui, pela letra do samba, eu confesso que eu não entendi a forma como o samba colocou isso. Parece que é um desejo, No meu sonho de rei, quero tempo de paz. Guerra, fome, mazelas, nunca mais. Pelo menos,
na sinopse, pelo que eu entendi do enredo, isso aqui não está como um desejo de alguém, mas sim como um fato, né? Um fato sendo narrativo, descritivo lá da sinopse da escola. Então eu não entendi a forma com que foi colocado aqui no samba enredo. E em termos assim melódicos, também deixa a desejar. Eu acho que esse refrão aqui é meio enjoativo e com certo risco de arrastar. Bendita redenção, os excluídos libertando suas dores. Embarque no renascer dos seus valores. Basta de violência e opressão, chega de intolerância. Bom, a morte chega para todo mundo. E aqui o enredo ele faz a redenção daqueles que são os excluídos, os renegados pela humanidade. Eles são levados pela barca de Caronte, por isso tem aqui o embarque. Em vez de ir essa barca para o inferno, ela segue uma outra direção, que é para um outro paraíso também em tons vermelhos. Esse basta de violência e opressão e chega de intolerância é que eu achei que ficou sobrando aqui. E eles, pelo menos me dá a sensação de que eles estão deslocados em relação à parte, digamos assim, mais acima do samba enredo. Pelo menos eu não vi assim uma certa conexão com a linearidade do samba enredo do Salgueiro. Continuando. A luz da eternidade acende a chama, festejando a igualdade que a felicidade emana. Resplandece a beleza do meu rubro paraíso. É proibido proibir, aviso. Então, os renegados são levados a esse novo paraíso, em tons vermelhos, onde é proibido proibir, onde a democracia, a liberdade reina. E aí, tudo acaba em carnaval. E se você está em um paraíso vermelho, Salgueiro é vermelho, ou seja, quem comanda esse grande carnaval é o Acadêmicos do Salgueiro, né? Aquela história, tudo acaba em carnaval. E o samba continua. Pelas bênçãos de João, nessa noite de magia, o meu samba é a revolução da alegria. Então, só complementando o que eu acabei de falar, termina tudo em samba, em carnaval, e com as bênçãos de Joãozinho 30, que, como eu falei, foi inspiração desse enredo aqui, que podemos dizer que foi ele que escreveu as linhas dessa nova Bíblia, criada aqui pelo carnavalesco Edson Pereira. E vem o refrão principal. Vermelha paixão salgueirense, que invade a alma, tá no sangue da gente. O morro desce na batida do tambor, nesse delírio que o artista inspirou. Gente, é um refrão exaltação. É um refrão que não acrescenta muita coisa ao enredo, a não ser o último verso, que fala que nesse delírio que o artista se inspirou. Ou seja, o delírio de Joãozinho 30, né? Inspirou esse enredo. Mas assim, eu li as justificativas dos jurados antes de fazer essa série. O Salgueiro já tinha perdido ponto em 2022 por causa do seu refrão, porque um jurado considerou que ele não falava, não estava abordando o enredo em si, apesar de um verso falar do fundador da escola, Sabiá. E eu acho que a escola está correndo novamente um risco ao colocar um refrão que novamente não explora o enredo, né? O jurado colocou lá, né, escrito. Então eu acho que aí corre um certo risco. E da mesma forma que o refrão do meio, também acho este refrão principal enjoativo. Bom, agora falando do samba de modo geral. Galera, é quase que unânime que este é o samba que menos agrada a comunidade, o mundo do samba para o Carnaval de 2023. Um samba muito complicado, tanto em termos de letra, quanto em termos melódicos. Não tem nenhum verso aqui que nos encante, não tem nenhum trecho assim que realmente fique na nossa mente. É um samba muito pobre em letra e pobre em melodia. E mais, eu acho que corre um certo risco de arrastar. Porém, é um caso perdido? Não. Eu penso o seguinte,
Se a obra não tem qualidade para ser preservada, então coloca para frente. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou a favor de a cadência do samba ser respeitada para que seja ao máximo aproveitada o potencial do samba. Mas se o samba está pecando em termos melódicos e também em termos de letra, então parte para o lado da animação. Coloca para frente, acelera. Aí dá aquela pulsação para animar a rapaziada. Eu vejo dessa forma aqui e acho que é justamente o pensamento que o pessoal lá do Salgueiro deve fazer com este samba enredo aqui, tá? Mas de qualquer forma, em termos de julgamento, é muito, mas muito complicado. No meu ranking de gosto pessoal, este samba, já adiantando, vai ficar em 12º lugar, tá? No momento está atrás dos outros 4 sambas, mas já vou adiantando que vai ficar em 12º lugar. Já em termos de um olhar de julgador, vai ficar atrás dos 4 sambas que já falei até o momento. Não sei se vai ficar em 12º, mas tem vários descontozinhos aqui que eu faria neste samba enredo, como já falei, tanto em melodia quanto em termos de letra. Tá bom? Gente, valeu, abraços e até a próxima.